Israel quer que os Estados Unidos percam esta guerra. Isso significa uma longa guerra, que destrói a vontade política americana de lutar mais guerras estrangeiras. Os Estados Unidos perdem e Israel se torna a potência dominante no Oriente Médio. Então vamos lá. Os 4 principais participantes da guerra são os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita e o Irã, certo? Tudo bem. Então, os Estados Unidos e o Irã são bem fáceis de entender. O que os Estados Unidos querem fazer é destruir o Irã. Certo? Porque se você destruir o Irã, os Estados Unidos teriam controle total sobre o petróleo do Oriente Médio e controlariam o comércio global do estado de Humus. E, portanto, os Estados Unidos podem manter seu império. Certo, então o objetivo é muito simples. Vamos destruir o Irã. Não nos importamos por quê. Vamos lá fazer... Por quê? Vamos lá fazer isso. Certo. O Irã tem outra estratégia que é contra os movimentos diretos e destruir o CENTCOM. O CENTCOM é basicamente o exército americano. No Oriente Médio é o comando central. Então, esses são os 2 principais objetivos militares do Irã e podemos entender o porquê. Porque se a CENTCOM for destruída, o Irã terá controle total sobre o Oriente Médio. Agora, Dubai. Agora Oman, pagar Kuwait tem que pagar impostos ao Irã. Agora, o Irã, o novato agora o valentão do Oriente Médio. Agora é um headgame. Esse é o objetivo político desta guerra. Certo. Israel um pouco mais complicado. Para Israel... Oh, desculpe. O que mais é humilhar Israel? Essa é outra coisa, porque mesmo se você derrotar os Estados Unidos, você ainda terá que lidar com Israel, certo? Israel é a grande potência militar do Oriente Médio. Então, se enfraquecíveis, você não pode destruir Israel, porque Israel tem armas nucleares, certo? Você irrita Israel, aquelas armas nucleares começam a voar. Você não quer isso, certo? Então, esses são os 3 principais objetivos políticos do Irã. Controlar os movimentos de superfície, destruir a SATCOM e humilhar Israel. Se você é Israel, na verdade, para você, a estratégia é diferente. Você quer fazer o seguinte, você quer destruir a CENTCOM e destruir o Irã. Certo. Esses são os objetivos. Porque se você destruir os Estados Unidos e o Irã, então você será o único hegemon no Oriente Médio. Destrua também o CCG. Destrua a Arábia Saudita também. Destruir da Arábia Saudita todos os seus recursos, então lhe pertencerão. Certo? E isso cria algo chamado Projeto Grande Israel, que é o que discutiremos na próxima aula. Que é o que... Mas, como você pode ver, o que é realmente importante é que, embora os Estados Unidos... Israel seja deles, Israel é diferente. Mas os objetivos deles são diferentes. Na verdade, certo. Eles têm a Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita quer fazer? Bem, destruir o Irã. Porque se você destruir o Irã, terá controle total sobre todos os movimentos, Então você pode ser um valentão. Certo? Mas você também quer destruir e humilhar Israel. Isso faz sentido? Então, ao entender como cada jogador percebe o jogo, agora podemos entender como eles executarão sua estratégia. Certo? Então, os Estados Unidos só querem destruir o Irã, mas, como você pode ver, Israel, Arábia Saudita, Irã querem destruir os Estados Unidos. E como você faz isso? Você faz isso forçando os Estados Unidos a uma longa guerra terrestre. Portanto, se você é Israel, não quer usar armas nucleares, já que armas nucleares acabariam a guerra no instante, você quer arrastar essa guerra o máximo possível para passar os Estados Unidos a enviar tropas terrestres. E você pensa bem por que os Estados Unidos não usam armas nucleares. E a resposta é que já te dei a escala da escalada. Ela precisa se justificar para o povo.
No ato de fazer alguma coisa, certo? No ato de fazer alguma coisa. Desculpe, no ato de fazer alguma coisa. Você precisa levar em conta certos fatores, combinados. Você tem que se preocupar com a moral das tropas. Seus soldados têm que acreditar que estão lutando por uma boa causa. Você tem que se preocupar com a opinião pública. Você tem que ter certeza de que o mundo está do seu lado. Você tem que se preocupar com política. Vontade política. Você tem que ter certeza de que as pessoas estão unidas. E você tem que se preocupar com a moral do inimigo. Você não quer irritar tanto o seu inimigo, a ponto de ele ir a um extremo, a ponto de pular a escada da escalada para o extremo além do seu controle, Certo, isso faz sentido? Então, como você pode ver, a guerra é extremamente complicada. Não se trata apenas de recursos. Em última análise, trata-se de controlar a narrativa, controlar o cenário político. Certo. É unir os recursos de uma forma adequada que seja estrategicamente benéfica. Certo? Isso faz sentido para vocês? Sim. Então, nós acabamos de responder a 2 perguntas. O NC usará tropas terrestres? Sim, usará, porque o Irã, a Arábia Saudita e Israel trabalham juntos para forçar uma invasão terrestre. Embora os Estados Unidos não queiram fazer menos mas, infelizmente, os Estados Unidos não têm uma estratégia clara e coerente. É passivo. Portanto, pode ser manipulado para enviar uma invasão terrestre. Certo. E a segunda pergunta é: Israel ou os Estados Unidos usar armas nucleares? E a resposta é não é, porque não é do interesse deles usar armas nucleares. Israel quer que os Estados Unidos percam esta guerra. Isso significa uma longa guerra que destrói a vontade política americana de lutar mais guerras estrangeiras. A América perde, Israel se torna a potência dominante no Oriente Médio. Certo. E então a última pergunta é sobre a mesquita, Laksik. E responderemos na próxima aula, na quinta-feira. Alguma pergunta? Os americanos tomarão o Irã como fizeram com a Venezuela, capturando seu presidente. Certo. Veja. A estratégia no começo era fazer uma Venezuela no Irã. Ou seja, você entra, mata um líder, um novo líder surge, negocia com você e se rende a você porque você é muito poderoso. Mas Venezuela e Irã são 2 países muito diferentes. A elite venezuelana é muito pró-americana, o que significa que sua riqueza, seus filhos e sua família estão armazenados na América. Portanto, a elite venezuelana investiu interesse em negociar um acordo com os Estados Unidos para proteger seus próprios interesses. Mas, por mais de 40 anos, os Estados Unidos sancionaram a elite iraniana e o Irã ficou pobre, irritado e descontente por causa disso. Portanto, eles não perdem nada lutando contra você, certo? Então, mesmo que você tenha matado o líder supremo deles e muitos de seus líderes, na verdade, a própria elite está unida em se opor a você. Isso faz sentido. Certo. Mais alguma pergunta? Sim. Alan? Então, eu de fato tenho uma pergunta sobre a motivação dos EUA para se envolverem nessa guerra. Como você disse, os EUA querem controlar todo o petróleo, então eles devem destruir o Irã. Mas acho que isso é um pouco confuso, porque os EUA sabem que essa guerra é realmente de alto risco e até destruir todo o sistema. Então por que os EUA arriscam o risco de todo o sistema entrar em colapso para controlar o petróleo que o Irã tinha? Certo, tudo bem. Então, essa é a questão-chave sobre a qual todos estão discutindo. Honestamente, vamos discutir isso pelo resto da eternidade. Vamos discutir isso pela eternidade, porque ninguém sabe e nunca haverá uma resposta clara. Na verdade, há várias possibilidades. O que farei hoje é oferecer a vocês a explicação mais simples. Na próxima aula, darei a vocês uma explicação muito mais complicada. Mas a explicação simples é esta. Novamente, isso nos remete à doutrina militar. Como as forças armadas dos Estados Unidos funcionam, certo?
E a doutrina militar é impedir que o coração do país se levante. Então, os Estados Unidos estão aqui. Esta é a Europa. Esta é a Rússia. Este é o Irã, Índia, China, Japão. Este é o Oriente Médio. E esta é a África. A doutrina militar americana é esta. A maior ameaça ao poder americano é a unificação do interior. Certo. Caso a região central se una, poderá realizar comércio sozinha, via ferrovias. Mas a América é principalmente uma potência naval. Portanto, exige que as pessoas comercializem por mar. Certo? E então sua estratégia é garantir que nunca haja coesão no coração do país, garantindo que nenhuma grande potência surja no coração do país. E é por isso que os Estados Unidos entraram em guerra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque havia um grande medo de que a Alemanha conquistasse o mundo, ou a Europa e a Ásia, e criasse o coração do país. Os Estados Unidos freassem a ascensão alemã. Então, ou você garante que nenhuma grande potência surja ou cria tanto conflito que eles estão sempre lutando entre si. Isso costumava funcionar antes, certo? Agora, há um problema. E o problema é que as nações tijolo, Rússia, Irã e China, estão se unindo. E se elas se unirem, pessoal, essa é uma grande parte do coração do país. E todos os outros, Europa, Oriente Médio, África e Índia, provavelmente seguiriam. Porque é mais fácil no coração do país. É o comércio nos Estados Unidos, é mexe com o dólar americano em queda, certo? Então, em outras palavras, os Estados Unidos não têm escolha a não ser lutar essa guerra. Porque essa é toda a estratégia deles, manter a hegemonia no mundo, impedir que o Heartland se unifique. Certo? Isso faz sentido? Porque assim que você destrói o Irã, o Heartland se fragmenta. Não há mais como eles negociarem juntas. Eles ainda dependem das rotas marítimas americanas. Certo. Os Estados Unidos mantêm que a cabeça ainda é o Red Aon, porque controla o comércio mundial. Quem controla o comércio mundial controla o mundo. Quem controla o Heartland controla o comércio mundial. Certo?